Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de eletricidade e magnetismo. Vamos à aula 8, onde vamos resolver um exercício. Tá? Esse exercício consiste em calcular, ou melhor dizendo, determinar o vetor campo elétrico produzido por uma carga aqui neste ponto P. Tá certo? Então, vou determinar o vetor campo elétrico. Não vou calcular a intensidade do campo. Tá? São duas coisas diferentes. Então vamos ao enunciado do exercício. Uma carga pontiforme Q negativa, né, de menos 8 nanocoulombs, está localizada na origem das coordenadas deste plano aqui. Tá certo? Então, minha carga Q negativa está aqui, na origem das coordenadas. Então, determine o vetor campo elétrico no ponto P de coordenadas x igual a 1,2 metros e y igual a menos 1,6 metros. Então, está aqui o meu ponto P, está aqui meu plano vetorial. Tá certo? A gente sabe que neste plano vetorial tem minhas bases canônicas, né? Que define a direção x é o meu vetor unitário y, e que define a minha direção y, meu vetor unitário j, mais j para o lado positivo e menos j para o lado negativo. Tá certo? Esse vetor unitário aqui está apontando para o lado negativo do eixo y. Se tivesse aqui para cima, estaria apontado para o lado positivo do eixo y. Lembrando que os vetores unitários, né, definem a direção de um vetor no plano ou no espaço. Certo? Então vamos lá. Vamos lembrar da aula passada que nós definimos a equação do campo elétrico, a equação vetorial. Então, meu campo elétrico é dado pelo vetor, né, que vai ser igual a constante elétrica vezes a carga, dividido pela distância ao quadrado, né, e o unitário da direção. Tá? Esse unitário define a direção do meu campo elétrico. Cuidado para não confundir direção e sentido. Direção é vertical, horizontal, oblíqua, tá? No meu plano, no meu espaço. E sentido é da direita para a esquerda, perdão, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima ou de cima para baixo. Isso me define a direção do vetor. Tá certo? Então não confunda direção com sentido. Ou então eu tenho aqui a equação do meu campo elétrico. Para eu determinar meu vetor campo elétrico neste ponto P, eu vou definir a posição desse ponto P, vetor posição, melhor dizendo, o vetor posição desse ponto P em relação à carga elétrica que está na origem. Então vou definir aqui o vetor posição. Então tem aqui o vetor posição, que eu vou chamar ele de R. Tá certo? Bom, vou aproveitar aqui e definir o meu vetor campo elétrico neste ponto. O meu vetor campo elétrico. Vamos lembrar lá da aula passada, né, que eu defini aquelas linhas de campo. Quando a carga é positiva, as linhas saem da carga, né, quando a carga é positiva. Quando é negativa, as linhas vão em direção à carga, ou seja, entram, né, melhor dizendo, em direção à carga, né? Então, logicamente, que meu vetor campo elétrico aqui neste ponto P, ele vai estar apontado para onde? Em direção à carga. Então, vocês vão ver que o vetor campo elétrico tem sentido contrário ao vetor posição. Então, na hora de fazer essa representação, muito cuidado com isso. Muita gente erra nisso. Vamos fazer aqui nosso vetor campo elétrico aqui. Vou botar em vermelho aqui o vetor campo elétrico. Então está aqui, meu vetor campo elétrico. Vou escrever ele aqui.
Então, como eu disse, nesse caso aqui, meu vetor campo elétrico, ele vai em direção a carga. Né? A representação dele é em direção à carga. Então, tem o vetor posição, R, e tem o meu vetor campo elétrico. Bom, todo vetor tem seu unitário que define a direção. Então, vou colocar aqui o vetor que vai definir tanto a direção do vetor R quanto a direção do meu vetor campo elétrico, né? A direção dele é o quê? É oblíqua, né? Ela vai estar nesse plano, entre os eixos x e y. Então, esse vetor Rzinho aqui é o vetor unitário que tanto define a direção do vetor R quanto vai definir a direção do meu vetor campo elétrico. Bom, sabendo disso, então para a gente começar a resolver nosso problema aqui, vamos calcular esse vetor unitário aqui. Eu vou precisar dele porque o K eu sei, é uma constante. O valor da carga, o problema me dá, que é menos 8 nanocoulombs. E a distância eu vou determinar como? Determinando o módulo do vetor R. O módulo do vetor R vai me dar o quê? O comprimento, ou seja, a distância entre a carga e o ponto. Quanto vale essa distância? Tá certo? Então, para a gente definir o vetor campo elétrico, nós temos que primeiro aqui saber quem é o vetor unitário que define a direção, tanto do vetor posição quanto do vetor campo elétrico. Tá? Bom, vamos lá. Vamos definir o vetor R. Olha bem, esse vetor R vai ser, se eu decompor ele nas componentes x e y, eu vou ter aqui o meu vetor aqui, Rx, sobre o x, e aqui meu vetor Ry. Tá? Decompus o vetor R nas componentes Rx e Ry. Tá? Vamos lá. Então eu sei que esse vetor R ele é derivado do quê? Da soma do vetor Rx mais o vetor Ry. Então, meu vetor R ele é o resultado da soma da componente vetorial Rx mais a componente vetorial Ry. É fácil vocês verem. Se você transportar aqui o meu vetor Ry, vou botar aqui. Então está aqui meu vetor Ry e aqui meu vetor Rx. Bom, se eu transportar este vetor Ry para cá, né, eu posso transportar, lembrando do cálculo, né, que eu posso transportar qualquer vetor, né, no plano ou no espaço, mas para isso eu tenho que manter sempre o quê? O mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então eu posso transportar esse vetor para qualquer lugar do plano do espaço, mantendo o módulo, a direção e o sentido. Tá? Então, olha bem, se eu pegar e transportar esse vetor para cá, eu vou ter que aqui vai ser igual, transportei igual não, eu transportar aqui meu vetor R, Y. Então tem a soma, eu tenho que esse vetor R vai ser o resultado do meu vetor Rx mais o meu vetor Ry. Tá certo? Então eu tenho aqui uma soma vetorial. Tá certo? Que é esta soma aqui. A gente sabe que pode escrever qualquer vetor como sendo produto do módulo dele vezes o vetor unitário da direção. Ah, professor, quem é o sinal mais ou menos? Vamos lembrar lá do cálculo vetorial. Bom, um vetor é definido pelo seu módulo, pela sua direção e pelo seu sentido. Como eu já disse, esse aqui é o módulo do vetor. O vetor unitário vai me dar quem? A direção. E o sinal mais ou menos? O sinal mais ou menos vai me dar o sentido. Olha bem aqui. Para cima é mais J.
Está me dando o sentido o quê? De baixo para cima. Para baixo é menos J. Está me dando o sentido o quê? De cima para baixo. Quem está me definindo de baixo para cima e de cima para baixo vai ser o sinal. Sinal negativo me define de cima para baixo. Sinal positivo vai me definir de baixo para cima. E aqui, da esquerda para a direita é mais I. Da direita para a esquerda é menos I. Então, o sinal define o sentido do vetor. Então, eu tenho módulo, direção e sentido. Vamos lembrar isso lá no cálculo vetorial. Tá? Vou apagar aqui. Então, posso escrever isso aqui, né? Um vetor pode ser escrito pelo seu módulo, pela sua direção e pelo seu sentido. Definimos aqui. Mas como é que eu acho vetor unitário? Bom, eu vou tirar esse sinal mais ou menos aqui e vou admitir o sinal positivo. Bom, então se eu quero determinar um vetor unitário, né? Eu vou pegar aqui o módulo, está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, meu vetor unitário vai ser dado por quê? Pela razão entre o vetor e seu módulo. Bom, só lembrando que eu posso escrever o módulo de um vetor dessa forma ou colocando apenas a letra sem a seta. Tá ok? Bom, então vamos pegar essa equação aqui de cima. Vou escrever o seguinte: esse meu vetor R vai ser dado aqui pelo módulo dele, vai ser Rx vezes o vetor unitário da direção, que é I, né? Rx, né? A direção está sobre o x, então a direção, né? Que define o x é o vetor unitário I. Mais, ou melhor, menos, né? Vou botar aqui só para a gente entender. Mais, é uma soma, né? O módulo é y vezes o unitário da direção, só que aqui vai ser menos j. Então, mais com menos, menos. Então, isso aqui vai me dar igual a Rx e menos Ry j. Então, já está definido. Aquele sinal ali está me dizendo que o meu vetor unitário j está apontando para o lado negativo do eixo y. Bom, quanto vale Rx? É o módulo dele, o comprimento dele é 1,2. E quanto vale Ry? O módulo dele vai ser quanto? 1,6. O módulo, né, quando a gente fala em módulo, não leva em consideração o sinal. Então, esse meu vetor R, ele vai ser escrito como 1,2 metros I menos 1,6 metros J. Bom, e quem é o módulo de R? Eu preciso determinar o módulo dele, né? Para eu poder achar essa razão entre o vetor e seu módulo. Olha bem, isso aqui é um triângulo que retângulo. Tem o meu vetor Ry, o meu vetor Rx e o vetor R. O vetor R quem é? Vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Mas eu vou calcular o módulo, então vou levar em consideração R, Rx e Ry, né, em módulo. Então vai ser quem? A hipotenusa. Então aqui o módulo vai ser quem? R ao quadrado, Rx ao quadrado, né? Mais Ry ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, quando tu fala em módulo do vetor, você está fazendo, na verdade, o quê? Um teorema de Pitágoras, tá legal? Está determinando o comprimento da minha hipotenusa aqui, né? Definida pelo módulo do vetor R. Bom, então, vamos colocar aqui, né?
R, né? Vou passar para cá, que está R ao quadrado, né? Para eu tirar o valor de R, vou tirar a raiz quadrada disso. Quem é Rx? 1,2 metros elevado ao quadrado. Mais, menos aqui, né? O RY, né? Vai ser menos 1,6 metros elevado ao quadrado. Bom, qualquer número negativo elevado ao quadrado é positivo, tá certo? Então aqui vai ser raiz quadrada de quem? Vamos fazer as contas aí. 1,2 elevado ao quadrado vai ser igual a 1. Vou fazer aqui as contas de cabeça. 1,44. 1,44 mais, né, que aqui vai ser positivo. Diminuir aqui. 1,6 elevado ao quadrado, 2,56. Bom, isso aqui vai me dar quem? 1,44 mais 2,56 vai dar 4, né? Então isso aqui vai ser raiz de 4. Não botei metros aqui, mas você sabe que aqui tem metro e aqui tem metro, tá? 4 metros ao quadrado, né, no caso, né? Ao quadrado aqui. 1,44 metro ao quadrado, 2,56 metro ao quadrado. Por quê? Porque o metro aqui também foi elevado ao quadrado. Bom, então isso aqui vai dar 2 metros, tá? Então o comprimento do vetor R é igual a 2 metros. Então já posso determinar o meu vetor unitário. Então o vetor unitário vai ser igual o vetor, né? O vetor vai ser 1,2 metros e menos 1,6 metros J dividido por 2. 2 metros, né? Se eu botar metro aqui em cima em evidência, eu vou poder cortar com metro aqui embaixo. Então, posso tirar aqui. Bom, 1,2 dividido por 2 vai me dar o quê? 0,6 e aqui 1,6 dividido por 2 menos 0,8 J. Então, tem aqui o meu vetor unitário R. Eu já achei meu R aqui. Né? Como já disse, esse vetor unitário R tanto vai definir a direção do meu vetor R quanto a direção do meu vetor campo elétrico. Tá certo? Agora eu vou jogar minha equação aqui para definir esse vetor. Então, meu vetor campo elétrico vai ser dado. K vale quanto? 9, né? Vamos botar a unidade aqui. 9, né? Vezes 10 a nona, né? A unidade de K, né? É Newton, né? Vezes quem? Vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. E vai multiplicar a carga. Né? A carga é menos 8 nanocoulombs. Então tem um sinal de menos aqui. 1 nanocoulomb é igual a quê? A 10 a menos 9. Né? Faltou aqui o 8 vezes 10 a menos 9, unidade de carga é o coulomb. Dividido por R ao quadrado. 2 metros elevado ao quadrado vezes o vetor unitário. O vetor unitário é 0,6 i menos 0,8 j. Tá certo? Bom, então vamos lá. Esse 10 a nona eu posso cortar com esse 10 a menos 9, porque tudo aqui é um produto, né? E aqui uma divisão. Então essa divisão pode ficar aqui embaixo, quando pode ficar aqui embaixo, ela pode transladar aqui à vontade, né? Que não vai ter problema. Bom, olha bem, aqui vai me dar o quê? Vou colocar aqui embaixo. 4, né, que vai dar C2 ao quadrado, 4, e aqui metro ao quadrado.
Então, esse metro ao quadrado aqui, como está aqui dividido, posso cortar com esse metro ao quadrado aqui de cima. Tá certo? Bom, esquece esse aqui, né? Que eu coloquei aqui embaixo. Então, aqui vai ficar 8 dividido por 4. Posso simplificar, que vai dar menos 2. Eu acho que já acabei, né? Explicar o que podia. Só vai me sobrar não, tem a carga. Aqui é Coulomb ao quadrado e aqui é Coulomb, né? Então vou ter isso. Coulomb sobre Coulomb ao quadrado. Posso cortar esse quadrado com esse Coulomb, né? Então só vai me sobrar aqui Newton por Coulomb. Newton por Coulomb, que na verdade é a unidade de campo. É a unidade do campo elétrico. Bom, então me sobrou aqui 9, que vai multiplicar por menos 2 vai dar 18. Tá? Eu vou apagar aqui, tá? Vou botar aqui, não, escrever aqui embaixo. Então aqui vai ficar o campo, né? Vai ficar menos 18, né? Porque 9 multiplica menos 2, não esquece que a carga tem um sinal negativo. Tá certo? Vezes aquele vetor unitário da direção, né? 9 vezes 2 menos 18. Menos 2 vai dar menos 18, 0,6 i menos 0,8 J, a unidade Newton por Coulomb. Então, unidade de campo é Newton por Coulomb. E a gente pode até ver, né, quando nós, na aula passada, definimos essa equação do campo elétrico, nós dissemos que o campo, né, é o que? A força por unidade de carga. Se aqui a unidade de força é Newton, a de carga é Coulomb, então a unidade de campo vai ser o quê? Newton por Coulomb. Tá certo? Então, vamos multiplicar agora aqui, ó. 18 vezes 0,6, quanto dá? Vai me dar 10,8, não é isso? Menos 18, né? Então isso aqui vai me dar o campo menos 10,8 e aqui 18, menos 18, menos, o menos aqui vai dar mais, né? Aqui, ó, menos com mais deu menos, aqui menos com menos dá mais. E menos 18 vezes menos 0,8 vai dar 14,4. 14,4 jotas. Então, como resultado, eu tenho aqui o vetor campo elétrico definido no ponto P. Tá ok? Bom, qual é a intensidade do campo no ponto? Para eu determinar essa intensidade no ponto aqui, o problema não está pedindo isso, mas eu vou fazer aqui só para ilustrar mais o problema. Bom, a intensidade do campo no ponto vai ser o quê? O cálculo do módulo do vetor campo elétrico. Tá? Vamos apagar aqui em cima para a gente fazer isso. Então vamos lá. Como é que eu vou calcular o módulo do campo? Então, é como o E for minha hipotenusa e os dois vetores aqui, né, os dois valores do módulo no eixo X, o 10,8 e o 14,2 como meus catetos, né? Vai ser igual a E ao quadrado, né? Vai ficar menos 10,8 ao quadrado mais 14,4 ao quadrado, né? Então isso aqui vai ser a raiz quadrada
de menos 10,8 ao quadrado mais 14,4 ao quadrado. Deixa eu acertar esse 10 aqui. Menos ali. Bom, a gente sabe que qualquer número negativo ao quadrado vai ser o quê? Positivo, né? Então isso aqui vai me dar, lembrando a unidade, né? Não esquecer, Newton por Coulomb, né? Então isso aqui vai ser raiz de 116,64 mais, que vai dar 207,36. Isso aqui vai dar raiz de soma, raiz de 324. Bom, Newton por Coulomb, essa unidade. Só para a gente botar a linha aqui para separar. Quanto é a raiz de 324? Vai ser igual a 18. Então a intensidade desse campo vai ser de 18 newton por Coulomb. Tá, pessoal? Então temos aí, estou suando um pouquinho, que o ar-condicionado aqui deu defeito. Tá certo? Então tem aí o valor do meu campo, tá certo? A intensidade do campo e aqui o meu vetor campo elétrico, como o programa queria que fosse determinado. Então, peço a vocês aí que comentem, compartilhem, tá? Tá certo? E deixa seu like aí. E curtam, né? Tá bom? Então, ficamos por aí. Valeu, pessoal. Vamos até o próximo exercício.